o que Jeffrey Young está chamando de esquemas? Por que ele criou essa terapia? Já sabemos. Porque ele estava percebendo que a TCC não estava dando conta desses pacientes que eram mais difíceis, pacientes que eram mais crônicos, mais comprometidos, que as técnicas cognitivas exigem um certo nível de racionalidade. E aí ele observou que esses pacientes eles não conseguiam responder bem a TCC. E aí Jeffrey Young começou a observar que, para além das crenças, existia um aspecto emocional que ativava o paciente. Não era só uma questão dele acreditar que as pessoas eram ruins, que ele não deve confiar nas pessoas, ou que ele não tem atrativos nenhum para ser amado, de que será rejeitado. Não era apenas uma simples crença que ele acreditava e que no embate cognitivo você conseguiria transformar isso. Não, mas que essas crenças vinham carregadas de uma ativação emocional, e eles sentiam isso no corpo. Então, fazer uma reestruturação cognitiva para esses casos mais cronificados, para esses casos mais caracteriológicos, que o Jeffrey Young chama lá no seu livro de terapia do esquema, para esses casos do transtorno de personalidade, era muito mais difícil, porque eles vivenciaram uma experiência que condicionaram respostas emocionais muito intensas. Então, não era uma questão de eu fazer uma reestruturação cognitiva. Eu sei, eu entendo, mas eu ainda continuo sentindo. Então, Jeffrey Young, ao observar isso, ele começou a teorizar sobre os esquemas. E aí ele chama isso de esquemas desadaptativos remotos. Quais são a origem dessas crenças? Por que essas crenças são tão difíceis de modificar? Porque o embate cognitivo, uma reestruturação cognitiva, não é capaz de modificar as atitudes do paciente, as atitudes cognitivas e as atitudes comportamentais. Porque o paciente até pode reconhecer, mas ele ainda não muda a sua ação, porque ele ainda continua sentindo, porque existe algo maior. E esse algo maior, ele chamou de esquema. E ele chamou de esquema desadaptativos remoto. Por que desadaptativos remoto? Então, vamos começar primeiro do que é um esquema. Então, vamos lá. Jeffrey Young vai dizer que o esquema é um tema, um padrão amplo, difuso, que o esquema ele é formado de memórias, de emoções, de sensações corporais. O esquema ele está relacionado à própria pessoa, ou está relacionado também aos outros. Eles são desenvolvidos na infância. Por isso que são esquemas desadaptativos remotos. Por quê? São experiências que iniciam-se na infância. Por isso que é remoto, porque ela inicia lá na infância. E por que é desadaptativo? Porque para a criança sobreviver àquele ambiente hostil, aquela estratégia comportamental, aquela estratégia cognitiva serviu bem, mas quando ele cresce, essa estratégia cognitiva, essa estratégia comportamental já não é mais adaptativo à vivência do modo adulto. Não é adaptativo à realidade, é desadaptativo. Vocês vão entender melhor. Né? E aí, então, o que é um esquema? Vamos lá. O esquema, o Jeffrey Young vai falar como se fosse uma estrutura. Essa estrutura, que é o esquema, abriga, eu coloquei aqui do lado do slide, ó, abriga as crenças, os pensamentos,
as emoções, as atitudes ou os comportamentos. Isso é o esquema, é como se fosse uma estrutura que abrigasse crença, pensamentos, emoções e atitudes. Essas crenças, esses pensamentos, essas emoções, essas atitudes estão num guarda-chuva maior, estão num armário maior, ou seja, como se fosse um armário de cozinha, né? Existe aquele armário, existe o armário da cozinha, o armário é os esquemas, e os alimentos que ficam ali em cima das prateleiras são as crenças, os pensamentos, as emoções e as atitudes. Então, as crenças, os pensamentos, as emoções e os comportamentos derivam desses esquemas. Pegou isso? Então, vamos lá. Então, como são formados esses esquemas, essas estruturas? Gente, lembrando que isso aqui é uma forma didática de entender. Não existe um local no cérebro chamado esquema com essa estrutura. Se nós formos fazer um scanner cerebral, não vamos achar. Nós estamos falando de atividade neuronais aqui, em certas regiões do cérebro. Eu vou explicar um pouquinho melhor disso. Vou explicar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. Como os esquemas são formados? Na verdade, esses esquemas, eles são formados a partir das experiências que os indivíduos vivenciam na infância, a partir das necessidades emocionais não supridas. Existem 5 necessidades emocionais que toda criança precisa que os pais supram para que ela possa se desenvolver de forma saudável. Quando essas necessidades elas não são supridas a um nível de suficiência ou são hipersupridas, extremamente supridas, se formam os esquemas desadaptativos remotos. Então, vamos lá. O esquema são experiências, são formados de experiências lá das interações infantis, através de necessidades emocionais não supridas. Isso se forma um esquema. Então, nós poderíamos definir o esquema como uma percepção que o indivíduo tem sobre si, sobre o mundo, uma percepção que ele tem a partir daquelas experiências infantis de necessidades emocionais não supridas. Então, a necessidade emocional básica da infância, nós vamos ver as 5 principais que Jeffrey Young lista. É de vínculos seguros. Todo bebê, ele precisa de cuidado. Um bebezinho, quando ele nasce, ele precisa de cuidado, de segurança. Precisa que alguém cuide da higiene dele. Precise que alguém o proteja. Então, essa é a necessidade emocional de vínculos seguros. Se os pais negligenciam essa criança, ela vai começar a sentir emoções. O bebê, ele ainda não tem a linguagem construída. Ainda estão se formando tecidos neuronais para se construir um repertório verbal. Ou seja, para se construir a linguagem. O bebê ainda não tem. Mas um bebê, ele já é capaz de sentir. Nasceu, ele já está em interação com o ambiente. Mas tem um ano. Um ano são 366 dias de experiências. Então, os esquemas já começam a ser formados ali. O bebê já nasceu, ele já é introduzido no mundo, ele já está tendo contato. E os esquemas são
são formados também por emoções. E as principais memórias do esquema são as emoções. Por quê? Porque os esquemas são tão fortes. Porque o bebê, quando ele nasce, quando eu falei para vocês, ele ainda está formando o repertório verbal. Os tecidos neuronais, as sinapses para ligar certas áreas do cérebro para desenvolver a fala, ainda estão em desenvolvimento. Então, o bebê, nessa fase aqui, nessa fase aqui, ele responde com as suas emoções. Então, se a mãe abandona, se a mãe maltrata, se a mãe vai negligenciar esse bebê, não vai prover dos cuidados necessários para a sua segurança, para o seu bem-estar, ele vai responder emocionalmente, maus tratos, ele vai responder emocionalmente, vai sentir a dor de ser rejeitado. Então, ele forma uma memória emocional. E isso é muito forte. E aí ele vai crescendo, ele está formando a linguagem, está vendo lá os pais negligenciando, não suprindo as necessidades de afeto, carinho, segurança. Ele começa a desenvolver crenças. Crenças são o quê? Descrições da propriedade de alguma coisa. Então, ele começa a desenvolver crenças de que não sou amado, não sou amado, as pessoas me maltratam, não tenho nada para atrair os outros. E isso está carregado de emoção, porque ele sentiu isso, ele vivenciou, ele presenciou maus tratos, presenciou negligência, abandono. E aí ele cresce, ele se torna um adulto e essa emoção ainda permanece ativa. Aí ele cresce. A pessoa esquece de mandar a mensagenzinha do WhatsApp, ele já pensa, já ativa o esquema. Tá vendo? Não me ama o suficiente. Não gosta de mim. Tá vendo? Eu sempre sou rejeitado. É o esquema que ativou. Então, o que acontece? Os esquemas são experiências, é uma percepção que o indivíduo tem da realidade a partir das experiências que ele vivenciou lá no passado, dessas necessidades emocionais que não foram atendidas. Eu dei um exemplo aqui. E por que são fortes? Porque ainda na infância a gente não tem linguagem para significar as coisas e a gente aprende emocionalmente. E a gente condiciona essa resposta emocional. E aí o ser humano cresce com essa ativação. E aí não é uma questão de mudar a crença, mas é uma questão de você trabalhar essa emoção. Então, o que acontece? Essa parte da amígdala, do sistema límbico é uma área do cérebro responsável pelas emoções. Se chama sistema límbico porque há várias estruturas ali que compõem as emoções, por isso é um sistema. E uma dessas estruturas do sistema límbico se chama amígdala, ela é pequenininha. A amígdala, porque parece até uma amêndoa. A amígdala, ela é uma estrutura onde quando respostas do ambiente de medo aparecem, ela é ativada. Então, o bebê, ele está lá na experiência, se ele está num contexto muito aversivo, um contexto arbitrário, coercitivo, danoso, essa região, essa amígdala, ela é ativada e ela cria memórias. Então, a ativação emocional chega primeiro, antes da ativação cortical, que aqui é responsável pela racionalidade, responsável pelo raciocínio. Quando a gente está sob medo, a gente primeiro sente a emoção para depois raciocinar, e é assim que acontece o bebê. O bebê, a criança, ele vai aprendendo primeiro as experiências e de forma emocional, vai dando significado, e ali naquela região vão se criando neurônios,
vão se criando ali conexões e memórias que ativam essa amígdala. Então, o esquema, ele age assim. O esquema, ele age nessas memórias emocionais, ele ativa. Só que ele não tem as significações necessárias, corretas, as percepções sadias. Então, os esquemas são desadaptativos, por quê? Num dado momento da pessoa, para ela sobreviver àquele contexto, aquelas estratégias comportamentais, cognitivas, foram eficientes para manter ela naquele contexto, para manter e garantir ali a sobrevivência dela. Mas, quando essa pessoa ela vai se desenvolvendo, isso torna desadaptativo, porque ele já não é suficiente para manter ele nas relações. Então, os esquemas são essas estruturas que abrigam crenças, pensamentos, emoções e atitudes que são formadas na infância a partir de necessidades emocionais não atendidas, que criam uma percepção de mundo, que criam uma percepção de si, e são carregados de emoções. E todas as vezes que a pessoa vivencia alguma experiência que lembre aquela experiência de necessidade emocional não atendida, o esquema ele é ativo. E ele é ativa de forma emocional. E aqui muitos perguntam assim, qual é a diferença da crença e do esquema? Eu digo que os esquemas, gente, são um conjunto de crenças centrais categorizadas por tema, por temática. O que isso significa? As crenças, como eu falei para vocês, são descrições de propriedade. Então, posso descrever a minha propriedade. Né? Então, eu posso descrever que eu sou inteligente, que eu sou esforçada. Estou escrevendo a minha propriedade. Eu posso descrever a propriedade do mundo. O mundo é seguro. Eu posso também descrever as propriedades das pessoas. As pessoas são boas. Eu também posso descrever essas propriedades de forma a desqualificar. Eu sou burro, eu sou incompetente, o mundo é um lugar inseguro, perigoso, as pessoas não são confiáveis. Então, crenças são descrições. Os esquemas são conjuntos de crenças categorizados por temáticas. Então, vamos supor, se eu tenho crenças da temática de rejeição, né? De ser rejeitado, que eu estou sendo deixado, que eu estou sendo esquecido, então percebamos aqui que nós temos uma temática de abandono. Então, essa temática é um esquema de abandono. Se nós temos crenças com as temáticas do tipo, eu até coloquei aqui, sou feio, sou desajeitado, sou esquisito. Então, essas crenças com essas temáticas de sou desajeitado, esquisito, feio, desajustado, eu tenho aqui a temática de defectividade, uma temática de que eu sou uma pessoa com defeito. Então, eu tenho aqui um esquema de defectividade. Se eu tenho uma crença de que eu não consigo fazer as coisas bem, eu sou incompetente, então, aqui eu tenho uma temática de fracasso. Então, eu tenho um esquema de fracasso. Tá? E aí, Jeffrey Young, ele catalogou 18 esquemas.